Bem, irmãos, dando sequência então agora à nossa exposição de 1 Pedro, chegamos aí no capítulo 4, do verso 7 ao verso 11. 1 Pedro, capítulo 4, do verso 7 ao verso de número 11. Diz assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Deus Santo, mais uma vez, coloco-me diante de Ti para que o Senhor me use para a Tua honra e para a Tua glória, me ajude a pregar com fidelidade a Tua palavra e abençoe os meus irmãos que estão ouvindo também. Dê a eles sabedoria, Deus, para ouvir a Tua voz, aplicar na vida deles tudo aquilo que o Senhor falar aos corações deles. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, já estamos chegando aí quase no final dessa primeira carta do apóstolo Pedro e já temos constatado, através da exposição verso a verso, que o ponto central é a perseverança em meio ao sofrimento. E o apóstolo Pedro vai seguir nesse mesmo tema até o final da carta, de uma forma a amarrar todas as pontas e, por assim dizer, não deixar escapar nada que seja importante nessa luta por chegarmos até o último dia de modo digno, mesmo que no meio do caminho haja muitos espinhos, muitas dores, muitas perdas. Mas note, irmãos, que o texto de hoje traz a todos nós essa sensação de proximidade do fim. Não é à toa que Pedro começa com o fim está próximo. Não apenas o fim das dores físicas, que a gente pode entender que Pedro está falando para aqueles cristãos em perseguição, que a dor física deles está chegando ao fim. Isso, obviamente, está dentro da ideia, mas não apenas isso. Mas, de fato, o fim do mundo, o fim de todas essas dores como consequência do pecado e o fim de toda essa era, por assim dizer. Então, o que Pedro diz àqueles irmãos, nesses versos, está quase acabando. Está quase acabando. Estamos quase lá. E abrindo um parêntese a respeito dessa expressão, está quase acabando, eu me recordo de quando eu quebrei o meu braço, que foi uma situação bem trágica, muito ruim na minha vida. Eu estava jogando bola, na época que eu tinha ainda uma esperança de seguir a carreira, de ser um grande jogador, só que aí eu ter quebrado o braço interrompeu a minha carreira. E no momento específico eu estava num campo, né, onde tinha grama e estava chovendo. E aí eu era bem mais magrinho e era bem ágil, coloquei a bola lá na frente e quem estava me marcando era uma pessoa com um pouco mais de carne do que eu, digamos assim. E aí, como ela não ia me alcançar na corrida, ela foi e botou o corpo na frente. Nisso que ela botou o corpo na frente, juntou essa pessoa me empurrando com a chuva, com o campo molhado, e a gente trombou. Eu nem sei como, eu sei que a gente se embolou, e aí eu só escuto alguém de longe falando, quebrou o braço. Na época foi uma coisa tão assim, que eu não me percebi quebrando o braço, que quando alguém notou, alguém teve que falar para mim, seu braço é quebrado. E eu olhei assim, quando eu olhei, aquele susto. Porque o braço ficou literalmente um M. Ele ficou para cá e para cá, quebrado. E aí quando eu olhei que a dor veio, aí parece que a dor foi irradiando para o corpo todo, porque foi uma dor insuportável. E aí o mesmo colega foi, me pegou, me levou para o hospital, ligaram para minha mãe, só que foi uma situação bem trágica. Eu quebrei o braço de manhã e só fui
colocar o gesso de tarde. Demorou muito esse período aí até ser atendido, eu com o braço segurando. E aí quando eu cheguei no ortopedista, o ortopedista começou a preparar o gesso. Não sei quem sabe como é que é essa preparação de gesso. E aí começou a enfaixar meu braço ainda torto. Ele não põe no lugar e depois prepara o gesso. Ele deixa o gesso meio preparado e deixa uma prévia no braço para depois fazer a iniciação ali do processo. E a única coisa que eu pensava era como que esse braço vai voltar para o lugar, porque eu não tinha ideia, adolescente, não tinha passado por isso. Então eu não conseguia pensar em nenhuma possibilidade. Tudo que viria a acontecer seria para mim uma surpresa. E aí quando já estava tudo preparado, o médico disse, vamos agora. Só que eu pensava, né, vamos agora o quê? Para onde? Fazer o quê? Eu só sentia dor, e aí quando ele falou, vamos agora, pá, aí ele começou. E aí eu descobri como é que seria o processo de colocar o braço no lugar, sem operação. Ele pegou meu braço assim, imagina que aqui é onde estava quebrado. Ele começou a esticar, puxou. Nisso que puxou, eu só lembro de ter gritado o hospital inteiro. Os médicos depois falaram que dava para escutar eu gritando de fora, lá, local bem distante. Então, ele puxou, só que quando ele puxou, minha mãe estava do meu lado, assim, me segurando, me apertando, ele falando, até que de longe deu para escutar a voz dele falando, ele está quase acabando. Só que é um quase acabando que, para quem sente dor, parece que dura uma eternidade. Mas o médico estava do meu lado e falando alto, mas como eu estava chorando e gritando, não dava para ouvir com muita clareza ele falando, mas eu entendi. Está quase acabando, está quase chegando ao fim. E se a gente for olhar no relógio, de fato foi rápido, na perspectiva temporal do relógio, não de quem sente a dor. Quem sente a dor, parece que aquilo é eterno, parece que não chega ao fim nunca. E foram poucos minutos. E o interessante, irmãos, é que parece ser exatamente assim no cristianismo. Ouvimos que o fim está próximo, ouvimos durante muitos anos que está quase acabando, que as dores estão próximas do fim, mas muitas vezes temos dificuldade de assimilar isso com clareza, porque diante da dor estamos muitas vezes gritando, esperneando, e em alguns momentos isso pode acontecer na nossa vida e atrapalhar a gente ouvir a voz de Deus, de que está quase acabando, mesmo Deus sendo um Deus presente, um Deus que está o tempo todo próximo, através da sua palavra, dando uma palavra de ânimos, o fim está próximo. Muitas vezes a gente está competindo com essa voz, porque a gente está gritando igual eu estava gritando. E aí o médico estava ali do meu lado, falando, está quase acabando, mas o som dele estava bem distante. E às vezes parece que é isso que acontece na nossa vida. A gente sofre, isso acontece, a gente sente dores, mas o fato de a gente gritar, chorar, se espernear, nunca pode ser, irmãos, a tal ponto de não ouvirmos a voz do nosso Supremo Pastor, sussurrando no nosso ouvido, como Pedro aqui, o fim está próximo. E é exatamente isso que Pedro queria colocar para aqueles irmãos que estavam sofrendo perseguição e precisavam ouvir, diante das dores deles, que essas dores estariam próximas do fim, e que Cristo também estava voltando para resgatá-los. Esse é o grande desafio nosso como cristãos. Nunca perdermos de vista a sensação da proximidade do fim. E é justamente isso que Pedro passou a fazer a partir desse texto com aqueles cristãos em perseguição. E é isso que veremos e aplicaremos hoje em nossas vidas. Agora, um detalhe importante a respeito da exposição de hoje é o seguinte: além da exposição comum que eu faço, verso a verso, eu quero trazer à memória dos irmãos quem era Pedro, autor dessa epístola, mostrando como que em cada verso que ele escreve no trecho de hoje, ele mostra que é um novo homem, diferente daquele Pedro de mais ou menos 20 anos atrás. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ler os 2 ou 3 primeiros versos, e à medida que a gente vai lendo, a gente vai voltar para uma passagem
de Mateus 26. E a gente vai ver como que era o Pedro lá atrás, descrito em Mateus 26, e como é esse Pedro aqui agora, nesses versos. A gente vai ver como que é uma mudança radical na vida de um homem. Comecemos aí no verso 7. Diz assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Quanto a essa primeira parte, eu já fiz uma introdução aqui, quando falei da necessidade de não perdermos de vista que esse mundo vai acabar de fato, ele vai se findar. O tempo pode passar, como tem passado, mas à medida que passa, está cada vez mais próximo, o tempo cada vez mais se abrevia na nossa perspectiva. Já existe um tempo fixado por Deus para esse dia chegar. Na perspectiva dos autores bíblicos, esse dia está próximo, estava próximo, eles descreviam o fim está próximo. E se já estava próximo, irmãos, há 2000 anos atrás, imagina hoje, né? O grande problema, contudo, é, em razão de ter passado todo esse tempo sem que o mundo acabasse, o cristão passar a viver como se então o mundo não fosse acabar na geração que ele está vivendo. E aí ele pode pensar, se não acabou até agora, ainda vai demorar muito. Eu estou ouvindo há séculos as pessoas falando, o fim está próximo, o mundo vai acabar, e esse mundo nunca que acaba. E a Bíblia mostra, irmãos, que é justamente esse tipo de pensamento que faz com que o cristão viva muitas vezes de forma relaxada, sem se preocupar em estar preparado para se encontrar com seu Deus, sem se santificar, porque alguém que está na expectativa da chegada de uma visita, por exemplo, ela vai estar com a sua casa preparada, arrumada. Agora, alguém que sabe que não vai receber ninguém, geralmente ela fica um pouco mais relaxada, não arruma algumas coisas na sua casa, e o mesmo se aplica à nossa espiritualidade. Muitas vezes a nossa falta de santidade só evidencia que a gente não está preparado ou se preparando para o retorno iminente de Jesus Cristo. A gente acha realmente que ele não vai voltar agora, vai voltar para a geração dos meus netos. Aí chegam os netos vivos a voltar para a geração três gerações depois. Mas a mensagem de Pedro era justamente essa: olha, o fim de todas as coisas está próximo. Mas ele não apenas fala que está próximo, irmãos, mas indica em seguida como devemos viver. Ele diz: sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Ele fala de ser criterioso e sóbrio, porque saber que o mundo está prestes a acabar não deve gerar, como algumas pessoas imaginam, desespero, desesperança, mas ele vai dizer sobriedade. É interessante isso porque o normal, a expectativa depois de um anúncio do fim do mundo é o quê? É um desespero, um alarde. Se Deus bradasse do céu, por exemplo, o mundo vai acabar daqui a um mês, a sociedade ficaria como? Acho que todo mundo iria estar correndo para todo lado, procurando entrar nas igrejas, aceitar Jesus, fazer boas obras. Essa é uma das razões pela qual Deus não fixou o dia não fixou o dia e disse qual é esse dia fixado aos homens. Ele fixou o dia para ele mesmo, mas os homens ele não revelou. Se ele revelasse, os homens viveriam da forma que quisessem. Quando chegasse próximo ao fim, não, agora eu vou abandonar meu pecado, agora eu vou perdoar, agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí, vive uma forma melhor. E aí, se fosse falado, né, Deus vai voltar daqui a um mês, as pessoas falariam, me perdoa, iria pedir perdão a muita gente, iriam amar o máximo possível, iriam ser mais generosos, seriam mais santos. Mas, na verdade, irmãos, a orientação de Pedro vai na contramão de uma mensagem mais sensacionalista, como aquelas de pessoas que falaram que o mundo ia acabar, por exemplo, nos anos 2000, não sei quem lembra. E aí, por isso, as pessoas começaram a comprar
muitos mantimentos, foram se esconder nos montes, nas cavernas, em lugares subterrâneos e por aí vai. Eu me lembro dessa época, irmãos, porque foi uma época muito triste. Eu realmente me lembro de ter ficado extremamente com medo. Não era cristão, ouvia as pessoas falando: o mundo vai acabar, e que negócio de mundo vai acabar, para onde é que eu vou? E eu fiquei com medo. Aí quando chegou o ano 2000, aquela sensação: o que vai acontecer agora? Eu me lembro de ter ficado com medo. E o que Pedro diz, na verdade, não é para gerar alarde, desespero, mas quando ele fala assim: sede sóbrios, portanto, criteriosos, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: sem desespero, vivam normalmente. E Pedro vai dizer o que é viver normalmente daqui a pouco. Mas a ideia é que o cristão não pode ser aquele tipo de pessoa que, se descobrisse quando seria de fato o fim do mundo, mudaria no fim. Mas aquela pessoa que vive como se o fim fosse hoje, de uma tal forma que se perguntassem a todos nós: o que vocês fariam se o mundo acabasse amanhã? A nossa resposta, segundo Pedro, deveria ser: não faria nada diferente do que eu estou fazendo hoje. Viveria da mesma forma, com sobriedade, continuando a vida de oração. E como eu disse, Pedro cita o que seria continuar vivendo normalmente. Ele continua: a bem das vossas orações. Que é a ideia de um cristão ser sóbrio e equilibrado, mostrando isso na sua vida constante de oração. Oração no meio da dor, oração no meio do sofrimento, e oração mesmo sabendo que o fim está quase próximo. Isso é importante porque tem muita gente que relaxa no fim. Vemos isso, por exemplo, no esporte. Quando um corredor está próximo ali da linha de chegada, ele começa a diminuir o ritmo, olha para trás, vê que não tem mais nenhum problema. E me perdoe, mas quando eu vejo alguns vídeos desses corredores, né, tem inúmeros vídeos de pessoas que comemoraram antes do tempo. Eu acho engraçado essas pessoas que estão próximas do fim, aí começam a comemorar, de repente vem um segundo colocado e passa, no último segundo. A ideia humana nossa é que a gente, quando está próximo do fim, a gente meio que relaxa, dá uma segurada, fica mais tranquilo. No futebol, quem está próximo de ser campeão, depois tira o pé, bota time em reserva. Em todas as áreas da nossa vida, parece que a gente, quando está próximo do fim, a gente dá aquela relaxada. Mas na corrida cristã, Pedro mostra que isso não existe nem pode existir em momento nenhum. Porque no finalzinho, a gente não pode diminuir o ritmo. E Pedro fala: estamos no final, mas vivam no mesmo ritmo. Não parem de orar, sejam sóbrios, ou seja, não sejam desesperados como o mundo, se soubesse que o fim está próximo, fica aí indo para as colinas, para as montanhas, procurando mantimento. Não, sejam normais, continuem orando, e não é porque está no fim que vocês devem relaxar, não. Pedro fala: continuem perseverando em oração. Agora, irmãos, como eu falei, né? Quem era esse Pedro há 20 anos atrás? Mais ou menos 20 anos atrás. Vamos dar uma olhada em Mateus 26, do 36 ao 46. Diz assim: em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro:
Então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando-se, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Esse era um momento tenso para todos eles, irmãos. Para os apóstolos, mas principalmente para Jesus. Mas todos, de alguma forma, estavam sofrendo. E na hora da profunda dor, muitas vezes as pessoas reagem de forma distinta. Tem gente que explode em desespero, mas tem gente que se tranca em si mesmo, em autocomiseração, em tristeza solitária, ou seja, são pessoas que querem sumir, não querem ver ninguém na frente, preferem ficar isoladas. As pessoas sofrem de forma diferente. Notem que Jesus também estava cansado fisicamente, igual aos outros apóstolos, sofrendo, cansado, mas tem hora que a dor tira o sono de algumas pessoas, como tirou do homem Jesus. Mas para outras pessoas, o melhor se fazer diante da dor é dormir, porque essa é a forma de fugir da realidade, de se esconder, de não estar presente, embora o corpo esteja lá. E vendo isso, qual foi a ordem de Jesus diante da dor? Jesus fala: vigiem e orem. Vigiar e orar. Irmãos, Jesus estava ensinando a Pedro que a única coisa que nos mantém presentes, firmes, no momento da aflição, é a oração. Não adianta Pedro dormir, ou se fosse outra pessoa, ficar em extremo desespero, fugir, buscar se afastar. Não, Jesus está ensinando para aqueles apóstolos, para Pedro, para todos nós, que a melhor forma, ou a única forma de estarmos firmes na hora da dor é orando. Então, irmãos, não é à toa que muito tempo depois Pedro escreve a pessoas que estavam sofrendo usando essas palavras: sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Em outras palavras, e seguindo todo o contexto da sua vida, é como se Pedro dissesse: há muito tempo, na hora do meu sofrimento, eu sucumbi, porque deixei de orar e vigiar no momento em que mais meu Salvador precisava. Mas Ele me ensinou como passar por esse momento. Não é fugindo, não é me desesperando, não é dormindo, não é procurando uma fuga, mas mantendo oração, nunca desanimando. E aplicando esse verso 7 naquele contexto, é isso que Pedro está ensinando a eles. Olha, eu estou ensinando a vocês aquilo que eu aprendi. Talvez haja entre vocês, cristãos, sendo perseguidos, pessoas que estão dormindo como uma forma de fuga, pessoas em desespero, mas eu coloco o meu exemplo. Eu olho para trás e eu vejo que no momento que meu Salvador precisava, eu escapei, eu fugi. Não cometa um erro que eu cometi. Mantenha uma vida de oração. Meu Salvador me ensinou: vigiai e orai nesses momentos de dores. Então façam a mesma coisa. E aplicando esse verso, irmãos, aos nossos dias, podemos dizer que a maior evidência de uma igreja que de verdade aguarda
espera a volta de Jesus é a oração. A evidência de que um cristão de fato está vivendo, esperando o retorno iminente de Jesus é a constante oração. Oração diária, oração perseverante, não aquela oração de quem diz que passa o dia todo orando, o que é bom, mas não é essa. Mas aquela pessoa que diz que dedica um bom tempo de seu dia para orar. Aquela pessoa que entende a necessidade de separar mesmo um momento específico de oração, um momento para estar com Deus. E aí, vendo o outro ângulo desse contexto, vendo o outro lado, podemos dizer que quem não vive assim perdeu a ideia do retorno iminente de Jesus e vive como o mundo, como se tudo isso não fosse acabar, como se Jesus não fosse voltar. Até porque Pedro começa, o fim está próximo. Mantenham a vida de oração. Invertendo o verso, aqueles que não oram não acreditam que o fim está próximo. Que a gente possa refletir sobre isso. Verso 8 diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. É bem verdade, irmãos, que o sofrimento tem a capacidade de nos tornar pessoas mais sensíveis diante da dor do outro, inclusive. Ou seja, quando passamos pelo vale da sombra da morte, ou sentimos aquilo que os teólogos chamam de a noite escura da alma, nos tornamos pessoas mais amorosas, mais sensíveis, passamos a enxergar a vida com outros olhos. É claro que há exceções. Tem pessoas que apanham, sofrem pra caramba, mas ainda assim não aprende. Parece que piora cada vez mais. Tem gente que melhora na dor, tem gente que piora na dor. Mas a regra bíblica, se podemos dizer assim, é que a dor melhora a pessoa. A dor faz a pessoa ser mais sensível, né? E é o melhor método de Deus para a santificação. Mas, de modo geral, o sofrimento sensibiliza, tem essa função sensibilizadora, nos faz olhar o outro com um olhar de mais misericórdia. Mas olha, quando Pedro diz, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, ele não está dizendo que o amor deve estar acima do que ele disse anteriormente, que é a oração, acima da oração, mas está apenas mostrando que o amor é a base, inclusive, para a oração. O amor é a base de tudo. Se, por exemplo, você não ama uma pessoa, como é que você vai orar por ela? Não é verdade? Então, o amor é a base, inclusive, para o verso anterior. Porque nas orações, oramos em adoração a Deus, por nossa santificação e pelo nosso próximo. E se não tivermos esse amor intenso de uns para com os outros, como o apóstolo coloca aqui, nenhuma oração será de fato verdadeira. Nem mesmo conseguiremos orar pelos nossos inimigos. E a ideia desse amor intenso, no grego, é de alguém que estica os músculos o máximo possível, ou seja, aquele amor que se esforça para amar as pessoas mais difíceis. Essa é a ideia. Assim como um atleta se esforçava, esticando todos os músculos, quando Pedro usa essa palavra aí, ele está dizendo assim, olha, vocês devem buscar amar as pessoas mais difíceis, aquele esforço tremendo. E qual é a base disso, irmãos? Porque nós éramos pessoas também difíceis de serem amadas. O entendimento de que fomos para Deus pessoas difíceis de serem amadas nos ajuda na luta por amar essas pessoas mais difíceis. E aí no fim do verso, Pedro diz qual é o poder desse amor. Porque o amor cobre multidão de pecados. E algumas pessoas interpretam esse verso dizendo que o amor ele é capaz de fazer com que a gente ame sem corrigir o outro. A gente vai cobrir o pecado colocando panos quentes. E não é essa a ideia do apóstolo.
O apóstolo não quer dizer que com isso quem ama passa por cima dos pecados do outro, não corrige. Pelo contrário, a Bíblia diz que a correção é a evidência do amor. E a falta de correção é a evidência da falta de amor. Então Pedro não está incentivando a conivência com o pecado, com a prática do amor. É bem provável que Pedro tenha em mente aqui o texto de Provérbios 10:12, que diz assim: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. A ideia é que quem odeia tem mais facilidade em arrumar confusão, contendas, está sempre mais pronto a arrancar a cabeça de qualquer um, como o próprio Pedro, e a gente vai ver daqui a pouco esse texto de comparação. Mas quem age com amor evita mais facilmente as brigas e, por isso, evita até que o outro cometa uma multidão de pecados. Essa é a ideia, a gente vai ver. Agora, como é que Pedro aprendeu isso no passado? Irmãos, na sequência aí do texto de Mateus 26, temos a narrativa. Agora do verso 47 ao verso 52. Diz assim: falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se, eles deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, Pedro, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Esse era Pedro, no passado. De sonolento, em versos anteriores, porque ele estava num sono profundo, a intrépido arrancador de orelhas. Ele passa de um estado para outro assim, com uma rapidez impressionante. Quase criou ali uma chacina, se não fosse Jesus repreendendo o apóstolo Pedro. E a gente sabe que o objetivo de Pedro era não arrancar a orelha, mas arrancar a cabeça daquele soldado. Mas muitos anos depois, ele pôde ensinar a outros que o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões, ou seja, o amor cobre a multidão de pecados. Não apenas no sentido de amparar o próximo, ajudar o próximo, mas no sentido de, no lugar de se irar, agir com amor, pois a ira faz com que o outro peque também ainda mais. E agora, esse Pedro, bem diferente, mas amadurecido, pode ensinar aos outros a importância do amor, da sobriedade, do equilíbrio. E não apenas isso. A gente vai ver que o verso seguinte também segue essa mesma linha de um Pedro bem diferente desse anterior. Pois veja só o verso 9. Ele vai dizer, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. E a gente vai seguindo na leitura de Pedro, e quando a gente faz essa comparação, né, de um Pedro do passado com esse Pedro aqui, a gente vê como que o Evangelho, né, é poderoso para transformar qualquer tipo de pessoa. Aquele Pedro covarde, que traiu seu Salvador, que usava a espada para matar qualquer um, é um Pedro que agora fala: sejam amorosos. Imagina alguém que esteve com Pedro 20 anos antes, aí está na plateia ouvindo Pedro falar isso. Rapaz, que Pedro diferente, hein? É mais ou menos quando alguém hoje, né, que comete inúmeros pecados, é convertido por Deus, depois Deus chama essa pessoa para ser um pregador do Evangelho,
e a gente vê com os nossos olhos como é que Deus é poderoso. Eu tenho um grande amigo no Rio de Janeiro, o pastor Anderson, da igreja de Andorinhas, congregacional de Andorinhas, que já foi preso, já passou por muitas questões difíceis na vida. Se os irmãos forem procurar, vão achar o nome dele em reportagens do SBT, Record, Globo, vão ver a cara dele no julgamento. Ele esteve envolvido na morte de uma juíza em São Gonçalo, juíza Patrícia Cioli, eu acho. Não sei se os irmãos vão se lembrar, mais ou menos isso. E a participação dele foi que ele indicou onde ela morava, né? Ele não sabia o que aqueles policiais queriam fazer, e ele foi acusado por ter sido conivente, alguma coisa assim. Ele acabou sendo preso, ficou lá alguns anos preso, e na cadeia, né, ele pôde conhecer o evangelho verdadeiro, digamos assim. Ele não se achava convertido antes, lá ele pôde conhecer o evangelho, recebeu o chamado, e hoje ele é pastor de Andorinhas. Mas quando as pessoas olham, né, aquele Anderson do passado, olham um vídeo dele, e eu estava até olhando, né, recentemente alguns vídeos e vendo os comentários lá, né, tinha que morrer, tem que apodrecer na cadeia e tal. E aí quando a gente vê, né, a transformação que Deus faz na vida de um homem, hoje ele é um pastor pregando o evangelho, um grande amigo meu, a gente vê exatamente esse contraste na vida do apóstolo Pedro de 20 anos antes e 20 anos depois. E a gente vê como que o evangelho de Deus é poderoso para transformar qualquer pessoa. E aí no verso 9, então, Pedro fala, né? Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. É claro que ali no Getsêmani, o contexto era outro, mas ele não foi nem um pouco, irmãos, receptivo com os soldados ali. Mas agora, sendo um novo homem, é capaz de ensinar a importância da hospitalidade no momento do sofrimento. E aí, irmãos, tenha em mente que aqui é aquele momento onde um fugitivo da perseguição entrava na casa de um irmão pedindo abrigo. E o significado literal de hospitaleiro aqui é amigo de estranhos. Ou seja, estejam preparados, porque como é momento de perseguição, é muito comum que alguns estranhos possam pedir abrigo, alguns cristãos possam pedir ajuda, e a orientação de Pedro é: cuide deles por um tempo, sejam amigos dos estranhos, porque são irmãos em perseguição, então abram as portas de vocês, deixem que eles fujam da perseguição sendo acolhidos por vocês. Mas Pedro acrescenta um detalhe super importante, irmãos. Ele diz no final: sem reclamar, sem murmuração. E a gente já tem uma ideia, né, de por que Pedro acrescentou isso aí. Porque ser surpreendido com uma visita, principalmente quando a pessoa não gosta de receber uma visita, causa facilmente uma murmuração no coração. A pessoa pode até falar na hora assim, né, quando está recebendo uma visita, pode entrar, seja bem-vindo, mas seu coração está bradando, né? Não vejo a hora desse miserável ir embora, partir. E é justamente para evitar isso que Pedro diz: sejam hospitaleiros, nada de murmurar, não reclamem, porque vocês receberam aquele que foi o maior dos hospitaleiros, digamos assim, sem reclamar. Deus acolheu todos vocês, então sejam também acolhedores. É claro, né, irmãos, que esse tipo de hospitalidade, nesse primeiro século, era algo de vital necessidade e importância. Por isso que Pedro enfatiza isso. Acolham, não reclamem. Acontecia de fato de cristãos em fuga precisarem de acolhimento. Hoje, porém, não temos esse contexto aqui. No Brasil, temos uma liberdade muito grande, mas ainda temos o princípio da hospitalidade, que é quando necessário ajudar o outro, acolher o outro, e no que se refere ao nosso lar, muitas vezes sermos pessoas dispostas à comunhão dos santos no nosso lar também. É por isso que não é comum, veja bem, não é comum no cristianismo
pessoas que dizem que não gostam de receber visitas. Algumas razões a gente entende, faz sentido. Às vezes a pessoa é um pouco mais humilde, não se sente muito à vontade para receber o outro, às vezes por questões familiares, não dá para receber visita. Há inúmeros exemplos que a gente entende. Agora, quando o não gostar de receber visita envolve apenas o não gostar da comunhão dos santos em nosso lar, aí algo está errado e foge desse padrão aí, desse princípio da hospitalidade que Pedro coloca. Verso 10. Servei uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Nesse verso, Pedro chama atenção para a diaconia mútua. Ele fala aqui no original de diáconos, isto é, para o serviço mútuo. Ele nos faz lembrar que um diácono, não diácono como um cargo, ele está falando de serviço de modo geral. Todos nós, de modo geral, somos diáconos. Ele nos faz lembrar que um diácono não é um líder que manda, mas aquele que serve, por isso servimos aos outros. E diz ainda que, em certo sentido, como disse, todos são diáconos, à medida em que todos devem servir uns aos outros, cada um de uma forma diferente. Por isso ele diz, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Essa graça de Deus, que é manifesta entre os cristãos de forma variada, se manifesta justamente por meio do exercício dos dons. Dons de ensino, dons de serviço, diaconato, dons da hospitalidade, dom do aconselhamento e muitos outros dons. Os dons são diversos e a graça, portanto, é multiforme. É por isso, irmãos, que devemos sempre estar nos exortando a exercermos os nossos dons. Pois o dom do outro, eu acho que isso é extremamente importante, o dom do outro, ele é meu. Por exemplo, o meu dom, ele é seu. Eu estou aqui para te servir. Se eu deixo de exercer o meu dom, quem perde não é apenas eu, mas você. Se você deixa de exercer o seu dom, eu não estou me alimentando do exercício do seu dom. Por isso que a Bíblia fala, Pedro fala, a graça de Deus é multiforme. A gente experimenta a graça de Deus através dos variados dons que Ele dá a cada um. Então, quando existe alguém que deixa de trabalhar e exercitar o seu dom, quem perde não é só essa pessoa, mas eu e você. Pois o dom do outro é meu, é seu, é para o meu crescimento, o seu crescimento. Quando eu paro, quem perde não sou apenas eu, mas todos nós, todos vocês. Como dizem, nenhuma árvore come do seu próprio fruto. Não adianta eu pegar o meu dom e eu pregar para mim mesmo. Isso faz sentido? Não faz. Assim é no serviço. O fato de o outro ser servo me faz ver a graça de Deus de forma diferente na vida desse outro, através do dom que Deus deu a ele, e vice-versa. Então essa é apenas mais uma razão de por que também devemos sempre aconselhar a vida em comunidade. Veja a seriedade disso, irmãos. Porque se crescemos através do dom do outro, um cristão isolado, desigrejado, não cresce. Se ele for um verdadeiro cristão, em algum momento ele vai sentir isso, vai sentir que sua vida está meio que fora de esquadro, e ele vai voltar. Mas muitas vezes, a forma de ele voltar é através de você exercer o dom de aconselhamento diante dele, mostrando a importância dele na comunhão dos santos. Só para fechar esse verso, Pedro ainda usa a expressão bons despenseiros, que dá a ideia de alguém que tanto conhece a dispensa, quanto conhece aquele para quem esse alguém vai oferecer o alimento. Essa pessoa tanto conhece, portanto, a Deus,
quanto está ciente da necessidade do outro. Por isso, então, Pedro diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Por fim, verso 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui Pedro finaliza essas orientações de auxílio mútuo. Primeiro diz: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Ou seja, se você tem um dom de mestre, de ensino, de aconselhamento, ou qualquer dom que envolva fala, que você exerça ele de acordo com os oráculos de Deus, que aqui significa a Bíblia, palavra de Deus. O ponto é que ninguém pode exercer o dom da palavra fora da palavra. Ninguém, por exemplo, pode ousar aconselhar alguém usando psicologias humanas, usando qualquer metodologia humana, a não ser a Bíblia. Eu falo isso porque existem muitos que buscam fazer aconselhamentos psicológicos a cristãos, quando a Bíblia fala: se você tem um dom da fala, que você faça segundo os oráculos de Deus. Todo o aconselhamento tem como base a palavra de Deus, não psicologias humanas. Todo dom de fala, seja pregação ou aconselhamento, deve ser dentro da Escritura. Depois Pedro diz: se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Ou seja, irmãos, se for pela minha força e não pelo poder de Deus, ninguém consegue viver e ninguém consegue ajudar o outro, ninguém consegue viver nesse auxílio mútuo. Se não for pela força de Deus e pelo poder de Deus, ninguém consegue servir e ajudar o outro. Na verdade, muitos têm dificuldade de servir ao outro, justamente porque acham que deve ser do seu jeito, com as suas forças, e não com o jeito e a força de Deus. Se for, portanto, para sermos hospitaleiros, bons dispenseiros, bons servos, bons diáconos, amar pessoas difíceis, sem a força de Deus, a gente vai fracassar. É melhor nem tentar. Devemos fazer tudo isso que Pedro colocou, com o auxílio de Deus. E Pedro põe o objetivo final de tudo isso: para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Em outras palavras, no momento da dor, do sofrimento, vocês devem se ajudar, para que assim Jesus seja glorificado pelo bom comportamento de vocês, pelo auxílio mútuo. E aí nós nos lembramos bem que a principal oração desse Jesus, desse nosso grande Salvador, era que o povo dele fosse um. A gente vê isso em João 17. Então, quando o povo dele está unido assim, em comunhão, em auxílio mútuo, na hora da dor, Deus em Cristo Jesus é glorificado. Esse é um Pedro cristão maduro, que errou muito no passado, mas agora pode ensinar a outros o que Jesus ensinou a ele. Veja que ele está servindo aquela igreja com o seu dom, o dom de apostolado, e deixou a todos nós hoje esse exemplo de exercermos os nossos dons também no tempo presente, para o crescimento do outro, para o auxílio mútuo, para a glória de Deus em Cristo Jesus, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos, irmãos. Muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais uma vez o Senhor falar aos nossos corações, pela Tua palavra, pelo momento de oração que tivemos aqui, que as nossas orações tenham chegado a Ti, Pai, como orações sinceras, de pessoas que entendem que Tu és soberano e fará
tudo conforme a tua vontade e fará aquilo, Deus, que vai glorificar o teu nome e será alegria para o teu povo, para a tua igreja. Ajude-nos, Deus, a aplicar tudo aquilo que ouvimos hoje, que possamos ser pessoas, bons dispenseiros, Deus, que buscam exercer os dons na igreja local, que olhe para o próximo e veja que se alguém está desanimado, não exercendo o dom, que possamos usar o nosso dom para fazer com que o outro veja o quanto ela é importante para a comunidade, para caminhar junto. Nos ajude também, Deus, a termos em mente que o fim está próximo e que por isso devamos viver a bem das nossas orações, mantendo uma vida de oração, uma vida constante, uma vida como se o Senhor fosse de fato voltar, Deus. Não uma vida como se o Senhor fosse voltar agora, a gente tivesse que mudar radicalmente. Não, que nossa vida seja uma mudança radical todos os dias. Nos ajude, Deus. São questões difíceis, são coisas que muitas vezes não conseguimos fazer, mas como a tua palavra diz, existe um Deus que supre. E é na força do Senhor que nós pedimos todas essas coisas. Nos ajude, portanto, Deus. Nos alimente, nos dê força para prosseguirmos diante das nossas dores e dificuldades. Abençoe os meus irmãos aqui, Deus. Nos ajude, nos dê um fim de noite na tua presença, um final de semana na tua presença. Já nos prepare, Deus, para domingo estarmos aqui louvando e adorando o teu santo nome. Assim, oro agradecido por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus. Amém.